Antes de mais nada, gostaria de apresentar a vocês uma pessoa. Esse é o Jeff. Dá um oi aí pro pessoal, Jeff. Bom, Jeff está aqui com o papel de representar os alunos do ensino médio, que sofrem quando o assunto é química. Para Jeff, isso representa exatamente o que é química orgânica. Isso são as dúvidas que Jeff tem em relação a haletos orgânicos. E é claro que quanto mais as dúvidas se acumulam, mais elas vão se aproximar e te pegar no vestibular. Agora, como é que a gente vai fazer para o Jeff entender essa matéria? Calma, Jeff, existe uma solução, tanto para você quanto para os outros estudantes que passam por esse problema. O que agora é um monstro está prestes a mudar de forma. Como? A resposta será revelada logo após a vinheta, ainda nessa videoaula. Está pronto, Jeff? E vocês aí de casa, estão prontos? Então, vamos começar. Bom dia, boa tarde, boa noite, vestibulandos e estudantes. Nós do Ciência Já vamos tirar suas dúvidas sobre diversos assuntos das ciências e temos certeza que seus problemas se transformarão em algo simples, que até você conseguirá ensinar para todos. Nessa primeira aula, vamos tratar sobre química orgânica, especificamente sobre os haletos orgânicos. Primeiro, vamos precisar de alguns conhecimentos básicos sobre química. Então, fizemos uma lista de pré-requisitos para que você aprenda sobre os haletos. Primeiro, lembrar que o átomo de carbono é tetravalente, ou seja, possui 4 elétrons livres para se juntarem a outros átomos. Lembre-se que o carbono é da família 4A, na tabela periódica. E também não podemos esquecer que os carbonos fazem ligações simples, duplas ou triplas entre carbonos. Outro conhecimento que precisamos lembrar é a respeito dos carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. Eles recebem esse nome por conta do número de carbonos que se ligam a ele. No caso, os carbonos indicados na cor azul são carbonos primários, pois se ligam a um único carbono. Os indicados em laranja são os carbonos secundários, se ligam a 2 carbonos. E os em roxo é um carbono terciário, e o carbono verde é um carbono quaternário. Além disso, temos que lembrar diferenças entre alcanos, que apresentam somente ligações simples, os alcenos, que apresentam uma ligação dupla, os alcadienos, que apresentam 2 ligações duplas, e os alcinos, que apresentam uma ligação tripla. Todos os compostos levam as terminações dessa classe para seu nome. A quantidade de carbono na estrutura é necessária para escrever seus respectivos nomes. E os radicais orgânicos. Mas não se assuste, você vai ver que essa matéria é fácil e conseguirá transformar suas dúvidas em algo simples. E no final dessa aula responderá qual o nome desse haleto orgânico. Chega de enrolar e vamos para a matéria. Os haletos orgânicos são produtos químicos formados por halogênios, ou seja, elementos da família 7A, como flúor, iodo, cloro e o bromo. Os haletos são dados com uma fórmula, Rx, em que R é o hidrocarboneto e X são os halogênios. Aqui temos alguns exemplos de alguns haletos. Podemos notar que todos apresentam ligações de carbono e somente um halogênio. Daí vem a pergunta mais temível: como dar nome a essas coisas? E aí que vem uma regrinha básica. Temos 2 formas de nomear os compostos, sendo a primeira a nomenclatura oficial, de acordo com a IUPAC, em que só é necessário o nome do halogênio e do hidrocarboneto. A segunda é a nomenclatura usual, que aparece em alguns enunciados e exercícios de vestibulares. Você fica: ai meu Deus, e agora? Fique tranquilo, que resolveremos seu problema. A nomenclatura usual é dada pelo nome do halogênio com eto, ficando cloreto, iodeto, brometo e fluoreto, acompanhado pelo nome do radical orgânico. Simples? Então vamos ver alguns exemplos. Primeiro, vamos começar com a nomenclatura oficial, dada pelo IUPAC. Vamos analisar a primeira fórmula. Nós temos no carbono 2 um flúor ligado ao hidrocarboneto butano. Então, a nomenclatura seria 2-fluor-butano. Por que butano? Porque nós temos 4 carbonos e só ligações simples. Na segunda fórmula, nós temos uma cadeia aromática ligada com bromo. Então, nós começamos sempre com o nome do halogênio. Então, bromo. Aqui não podemos esquecer que esse anel benzênico é também chamado de benzeno ou de fenil, radical fenil.
Então não podemos esquecer disso. Então aqui nós temos o nome do halogênio, bromo, benzeno. Na terceira cadeia, nós temos o iodo ligado no primeiro carbono. Quando o iodo ele está no primeiro carbono, então sempre colocar a indicação onde ele está, o 1 iodo. Nós temos uma sequência de 5 carbonos, o hidrocarboneto pentano, somente com ligações simples. No quarto estrutura do hidrocarboneto, nós temos uma estrutura diferenciada, é uma cadeia ramificada. Nós temos sempre que analisar qual que é a maior cadeia. Nós temos aqui uma cadeia de 3 carbonos em sequência, sendo que um carbono está para fora da cadeia. Então nós temos que lembrar dos radicais. Então sempre começa com o halogênio correspondente. Então vamos lá, analisando. Temos no carbono 1 o cloro. Então um cloro, não pode esquecer que temos um radical. Então nós temos que usar um cloro, 2 metil, porque no carbono 2 nós temos um metil, radical metil. E como só temos 3 carbonos em sequências, nós temos um propano. Então nós temos um cloro, 2 metilpropano. No quinto exemplo, nós temos um hidrocarboneto bem mais simples, em que temos ligados ao carbono, o primeiro carbono, o cloro. Só que não precisa da indicação dele, porque se eu inverter, continua sendo 1. Então nós vamos nomeá-lo como cloro etano. Temos 2 átomos de carbono sendo ligados por ligações simples. E por final, nós temos a sexta estrutura, em que temos o bromo ligado no segundo carbono. Então nós temos o 2 bromo propano. As nomenclaturas usuais são um pouco diferentes, porque sempre usamos o nome do halogênio mais eto. Então no primeiro nós temos o fluoreto. Só que temos que lembrar dos radicais orgânicos. Aqui nós temos que ver em que carbono está ligado o flúor. Aqui embaixo temos um radical orgânico de sec-butila. Porque você pode conferir na tabela de radicais orgânicos que esse é o hidrocarboneto de sec-butila. Então nós temos o fluoreto de sec-butila. Lembram-se que quando eu falei sobre o benzeno, que ele é um radical de fenila, de fenil. Então nós temos aqui um brometo de fenila. No terceiro, nós temos o iodeto. Iodeto com 5 carbonos seguidos, o iodeto de pentila. No quarto, nós temos o cloreto, só que um radical de isobutila, que nós temos 4 carbonos, e sendo que somente o carbono da extremidade se liga ao cloreto. Na quinta, nós temos o cloreto de etila. No sexto, nós temos o brometo de isopropila, sendo que o bromo divide isometricamente a molécula dos radicais orgânicos. Entenderam? Vamos para o exercício da FUVEST. Hidrocarbonetos halogenados usados em aerosóis são também responsáveis pela destruição da camada de ozônio na estratosfera. São exemplos de hidrocarbonetos halogenados. Aqui nós temos que prestar atenção que os hidrocarbonetos halogenados são formados somente de carbono, hidrogênio e dos halogênios. Então vamos analisar a alternativa A. Alternativa A, nós temos no primeiro composto o composto de um hidrocarboneto halogenado. Só que no segundo nós temos só carbonos e hidrogênios. Então não pode ser a alternativa A, porque precisa ter o halogênio. Na alternativa B nós temos as estruturas, só que ambas possuem oxigênio. Então não é um hidrocarboneto halogenado. A alternativa C é a única correta, porque possui os hidrocarbonetos e também possui os halogênios, mesmo na primeira tendo 4 halogênios. Mesmo assim, é um tipo de carboneto orgânico. Então a alternativa correta é a alternativa C. Lembram-se do primeiro exercício? Agora vocês conseguem responder? Vamos dar um tempo. Conseguiram? Vamos conferir as respostas. Aqui nós temos o clorobenzeno. Não
Não se esqueçam que esse anel benzênico é chamado de benzeno e o radical é fenila. Então, na nomenclatura oficial nós temos o clorobenzeno e na nomenclatura usual o cloreto de fenila. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo e esperamos que tenham aprendido e gostado da matéria.